A gente vai começar falando sobre a constipação. Muitas mulheres, né, atualmente sofrem de constipação. A gente sabe que esse é um quadro que pode estar relacionado à própria fisiologia ou mesmo aos hábitos alimentares e de vida. Mas uma seguidora perguntou se existe algum exercício, Clarissa, que possa ser feito em casa para incentivar o trânsito intestinal. O que você me conta? Então vamos lá. Constipação, né? Primeiro a gente tem que definir que constipação nem sempre, algumas pessoas acham que são constipadas ou acham que não são, mas a gente define que são pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro, precisam fazer força, tem uma frequência de menos de 3 vezes na semana e as fezes são muito endurecidas. Então, às vezes você acha que não tem constipação, mas pode ter e procura tratamento porque ela tende a piorar. Nós não temos um exercício específico. Os exercícios físicos, em geral, eles vão ajudar no trânsito intestinal. Nessa mobilidade, assim que a gente trabalha movimentos de pelve, eles vão ajudar, não tem um exercício específico. Nós temos uma massagem que a gente pode fazer para incentivar esse trânsito intestinal. A gente sempre faz na direção do intestino, fazendo manobras circulares, como se a gente quisesse realmente movimentar esse bolo fecal em direção ao reto, tá? Mas a constipação, a gente sabe que ela é um conjunto, né, de várias ações, então é muito importante que essa pessoa comece a fazer atividade física em geral. Muito bom, Clarissa. E aí, lembrando, né, que além dessa massagem, para os momentos agudos ali de dor, de incômodo, de constipação, a atividade física regular seria então uma forma de aumentar a motilidade intestinal, né? Exatamente. O exercício físico ele é importante para, né, para a nossa vida de forma geral e com o intestino não é diferente. Então é extremamente importante que as pessoas investam um tempo em atividades regulares para ajudar nesse funcionamento intestinal, tá? E nesses momentos a gente pode auxiliar também com a massagem. Tem algumas terapias que a gente pode fazer. Hoje em dia tem uma corrente elétrica que está sendo estudada, mas aí a gente precisa fazer em consultório, Entendi. No seu tá? consultório hoje existe essa possibilidade? Existe, a gente trabalha a constipação e aí a gente tem outras coisas para avaliar, por exemplo, questões musculares. A gente tem que ver de onde vem essa constipação, se é uma questão mais nutricional, se é uma questão de inatividade, se a gente tem uma alteração muscular dos músculos do assoalho pélvico que dificultam essa mulher ou esse homem a evacuar. Na hora que a gente vai ter o processo de defecação, a gente precisa ter o relaxamento dos esfíncteres. E alguns músculos pélvicos contraem para que essas fezes saiam. Em algumas mulheres e homens, isso pode acontecer de forma contrária, dissinérgica, que a gente chama. Então, os esfíncteres não relaxam, essa musculatura não funciona coordenada e aí as fezes não conseguem sair. É um outro tipo também que a gente chama de anismo ou defecação dissinérgicas, mas que também impede a evacuação. Entendi. E eu achei interessante você dizer, Clarissa, que é o momento de tratar uma constipação, porque ao longo do tempo ela tende a piorar, né? Esses dias eu atendi uma paciente idosa, 80 anos, e ela me procurou justamente por conta dessa dificuldade de evacuar. Inclusive, no último mês ela teve uma internação por conta dessa dor, por conta desse incômodo, né? E aí eu orientei a ela, né, que regulasse o seu hábito de ingestão de água, que tivesse ali uma tabela para marcar um xizinho em quantos copos ela bebeu no dia, para aumentar a percepção da ingestão de água dela, né? Indiquei também algumas fibras que podem fazer volume no bolo fecal e incentivar esse trânsito intestinal, como por exemplo o psyllium, mas a gente sabe que existem outras, aveia, chia, alguns alimentos que auxiliam na digestão, como mamão, abacaxi. E a gente sabe também que a presença de fibras das saladas, das frutas com casca, dos alimentos integrais, são coisas que fazem muita diferença, né, nesse hábito intestinal. E uma outra perguntinha é que eu queria perguntar para você se existe um melhor ângulo para assentar no vaso na hora de evacuar e quais são os perigos de não atender a essa vontade quando fora de casa, por exemplo. Ah, olha, ótima essa pergunta. Na realidade, a última pergunta é a fonte da grande massa feminina constipada.
Porque vamos começar por ela. O nosso intestino, ele tem vários sensores, vamos dizer assim, no reto. Toda vez que a gente sente uma vontade de evacuar, mas está com vergonha porque está fora de casa, está no trabalho, a gente inibe aquela vontade. E aí o intestino fala, tudo bem, então eu vou esperar um pouquinho. Só que esses sensores, eles começam a ser inutilizados. Então, se eu sentir a vontade de ir ao banheiro assim que as fezes chegaram ali, agora eu vou ter um reto mais dilatado. Então, vai acumular mais fezes ali até eu ter essa vontade de ir ao banheiro de novo. Mas qual que é o perigo disso? Se a gente fica com fezes paradas no intestino, o que que acontece? Elas perdem água, certo? Então, elas vão ficando cada vez mais ressecadas, mais difíceis de serem eliminadas. Juntando com essa dilatação do intestino, da porção final, a gente cria um processo que vai se retroalimentando. Cada vez que eu adio a minha vontade de ir ao banheiro, eu vou dilatando mais e perdendo sensibilidade. Com isso, eu acumulo ainda mais fezes e o processo só piora. E aí a gente precisa vir ao consultório para fazer uma sensibilização, reorganizar esses sensores para que essa mulher volte a ter vontade de ir ao banheiro com aquele volume adequado de fezes. Então, se eu tenho um recado importante para ajudar muitas mulheres é esse: não adie, não postergue, que a gente costuma falar, a vontade de ir ao banheiro. Tanto a questão urinária quanto a questão fecal, tá? As duas são importantes, mas principalmente a fecal que a gente vê mais nas mulheres. Em relação à posição do vaso sanitário, é interessante que a gente sempre fique com os joelhos acima do quadril. Por quê? Nós temos um músculo chamado bulbo retal, que ele é o principal agente da nossa continência, de forma muscular, vamos dizer assim. E quando a gente senta com os joelhos elevados, ele fica mais relaxado, quando a gente deixa um ângulo maior. Se nós sentamos em 90 graus, ele fica tensionado. E é como se ele fizesse um garrote no intestino. E aí as fezes têm mais dificuldade de sair, às vezes você vai precisar fazer mais força e acabar lesionando essa musculatura, prejudicando. Então, antigamente, os nossos ancestrais que não tinham vaso sanitário, eles defecavam de cócoras, né, agachados. E aí o ângulo fica perfeito. Como hoje em dia nós temos os vasos sanitários, a gente utiliza um banquinho que já é vendido aí nas lojas, a gente consegue comprar, para aumentar esse ângulo e deixar a defecação mais tranquila. Sendo que em alguns países a gente tem o vaso no chão, né? Aqui no Brasil a gente não tem, mas outros países a gente tem e facilita bem essa questão. Que joia! Então, olha aí, pessoal, a importância, né, de vocês perceberem esse ângulo ao assentar. Se vocês realmente tiverem essa dificuldade da constipação, procurem esse banquinho, que eu creio que vai ajudar bastante, né, Clarissa? Isso. E ao longo do tempo, quebrando também essa percepção de que não podemos ir ao banheiro fora de casa, até mesmo as mães ensinarem as suas filhas, né, a não passarem por isso, porque muitas vezes isso é reflexo do que a gente viveu na infância. Então, tá aí a importância, né, de a gente não reproduzir esse costume ao longo da vida. E isso é importante dizer porque nós vemos muitas crianças constipadas. Porque às vezes a criança, ela não quer parar de brincar para ir ao banheiro. E aí acontece esse ciclo de ressecamento e aí dói, a criança não quer fazer e piora. Ou então mães que às vezes não têm tempo para esperar aquela criança ir ao banheiro. Vamos, eu tô atrasada, senão a gente vai atrasar, sai logo desse banheiro. E aí a gente cria pessoas constipadas desde a infância. Então isso é importante falar para as mães também. É muito comum. E essa questão do tempo, Clarice, às vezes afeta a nós também. Acorda naquela correria de arrumar as coisas, sair para trabalhar, emenda na manhã, um trabalho atrás do outro, não para, né? Às vezes nem para comer, nem para ir ao banheiro. E aí o dia passa, você não dispôs daquele tempo para se dedicar ao seu momento de ir ao banheiro e esse ciclo vai sendo continuamente praticado, né, nos nossos dias. Então, exatamente, ter atenção para isso. A gente pode até usar, né, essa mesma tabela que eu comentei de marcar o xizinho para água, ela chama controle de hábitos.
E aí tem uma das linhas que tem essa saúde intestinal e você pode assinalar os dias em que o seu intestino esteve funcionante, para que você tenha essa percepção, porque às vezes também os dias passam e a gente não percebe que tá há tanto tempo sem ir ao banheiro, né? Exatamente. A gente, na fisioterapia, a gente tem um documento que chama diário fecal. Nós temos o Olha, diário nutricional e o diário fecal. Nele, nós colocamos os horários das evacuações, o aspecto das fezes, que é extremamente importante para a gente entender até o nível de hidratação dessa pessoa. E temos o volume. Então, tudo ali ela anota se sangrou, se teve dificuldade, os dias, os horários que o intestino funcionou melhor. É uma forma da gente monitorar, porque realmente nessa correria que a gente fica, às vezes a gente nem sabe. Você pergunta, ela não sei. Eu acho que eu fui anteontem no banheiro. Ah, não, tem 2 dias que eu não vou. Então, realmente é importante a gente anotar.